eu tive uma oportunidade de conhecer o Augusto Cury numa, num lançamento de uma apostila, se eu não me engano, que falava sobre essa questão que a escola, às vezes, não tinha uma matéria ou algo específico para o desenvolvimento emocional. Isso. E aí ele criou, parece que uma apostila. Eu peguei esse lançamento na época, O Augusto Cury tem e acho que foi em 2012, se não me engano. outros profissionais Sim. também, né? Que na verdade desenvolvem um material estruturado, né? Assim, uma aula mesmo, sabe? Da mesma Isso. forma em que você tem, por exemplo, na aula de português, né? O conteúdo, as atividades, a tarefa para casa. Você tem uma disciplina semelhante, né? Mas falando sobre as habilidades socioemocionais. E outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte: você falou, uma coisa que dos negócios que a gente tem aqui, eu falo muito com a galera sobre, principalmente a questão de liderança, sobre a questão de Sim. maturidade emocional. Você falou do aluno, que às vezes focado ali, e isso é uma verdade. Eu prego muito isso aqui dentro dos negócios. Eu falo, a competência técnica a gente se adquire, Sim. conhecimento você se adquire. Agora, caráter, às vezes, é uma coisa que constrói ao longo do tempo, lógico. E eu falo muito sobre a questão de maturidade emocional, que uma das habilidades que as pessoas, elas, eu sinto muita falta, que a gente trabalha muito aqui dentro, Uhum. é a comunicação e a maturidade. As pessoas têm dificuldade de se comunicar. E aí, por exemplo, a Daninha mesmo veio no nosso primeiro podcast, que eu até falei, um dos valores aqui assim, ó, seja feliz e produza felicidade. Só que para você produzir felicidade, você precisa comunicar com as pessoas, você precisa interagir Exatamente. com elas, você tem que ter maturidade também emocional. Às vezes eu falo, eu mesmo, quantas vezes eu já falei, tive que voltar atrás, nossa, pedir desculpa, puxa, porque faltou maturidade naquele momento emocional, porque às vezes o ser humano se estressa, mas isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver Exato. e eu acho interessantíssimo. Às vezes a pessoa fica focada muito em disciplinas, em conhecimento técnico Exato. e não olha para o lado emocional. Então a importância da psicologia, de você poder auxiliar nesse processo. Sim, e você está falando uma coisa interessante, né? Porque se você parar e avaliar, eu, por exemplo, né? Eu falo que tudo aquilo que a gente aprendeu em questão de habilidade socioemocional foi na raça mesmo, É. né? Porque isso não era muito discutido, não era muito debatido. E a gente estava falando desses materiais, né? Dessas aulas estruturadas, falando sobre isso. Mas hoje, o que a base curricular vem exigindo é que esses conteúdos estejam integrados às disciplinas, né? Então, assim, aquela pessoa que escreve o material de português, dentro da aula de português, ela tem que trabalhar também uma habilidade socioemocional. Isso é muito interessante, né? Porque Sim. não parece que é só naquele momento em que, por exemplo, falar sobre empatia faz sentido, ou falar sobre autoconhecimento, né? Então é uma coisa que a ideia é integrar mesmo, é todo mundo falar a mesma língua. A gente acabou saindo um pouquinho. Eu queria aquela resposta Voltar, do. né? Você acabou de Eu até lembrei, falar eu lembrei. de que realmente tá se normalizando, ainda bem, né, Sim, essa questão de tratar a saúde mental. E eu sim. queria só retomar a pergunta, porque eu acho que Perfeito. até A se busca, enquadra. né, pelo setor de orientação. Se hoje em dia tá mais comum os alunos irem, ou se ainda é um Sim. caso de alguém ter que mandar, como é que tá Olha, funcionando? muito legal essa sua pergunta, assim, e como eu tive uma bagagem, assim, bem extensa dentro de escola, né, eu falo que essa foi uma visão também que foi construída. Quando eu iniciei o meu trabalho, assim, os alunos chegavam brancos na sala, né? Do tipo assim, meu Deus, se eu vim para orientação, significa que eu fiz algo de Acabou, eu fiz. errado. E aqui, ó, suspensão, Mamãe na advertência. escola. Exatamente, né? Já na porta, assim, você vai ligar para minha mãe, né? E a gente precisou desconstruir isso, né? Assim, porque não é o objetivo. Ainda que quando aconteça alguma coisa, chegue ali também, a gente vai ter que falar sobre aquilo. Mas a ideia é que você se sinta à vontade para procurar, né? Você se sinta à vontade para falar sobre algo que não tá legal, algo que você precisa de ajuda. E o vínculo foi tão bacana, né? Foi uma relação que foi construída de maneira assim tão sólida que muitas vezes os alunos buscavam até assim com outras demandas, né? Ah, Bruna, eu vim aqui porque eu tô com um problema em física, né? Assim, e às vezes era dar a mão mesmo e ir até o caminho, sabe? E chamar o professor e conversar, ver o que é que está acontecendo, né? Então, às vezes nem era uma questão assim de fundo psicológico ou um conflito, né? Mas eles percebiam ali como um canal de busca mesmo, de ter alguém que está olhando para isso e que pode oferecer algum apoio, né?
Não, e ó, eu sei porque, assim, eu não tive contato com você na escola que você trabalhou por muitos anos. Uhum. Mas, assim, minha irmã, quando eu falo na Bruna, que não sei, as pessoas são apaixonadas. E porque, imagina só, ela era, tipo, aquela pessoa que, tipo, vai, quando tiver algum problema, mas as pessoas têm um carinho muito grande. Eu acho legal, acho que você conseguiu conquistar, ao meu ver, e conseguiu desconstruir, porque é uma questão cultural. Sim. Criança que faz uma coisa errada, ela, tipo, vai com medo ali. Eu acho que no teu caso as pessoas, né, e as era um pouco crianças, diferente. Crianças, adolescentes. Às vezes acho que até elas se aprontam só pra ir falar com você. Prazer de fazer. Falou, nossa, vou fazer uma bagunça. Isso tá... Que a Bruna é legal. Mas você sabe assim, né, que eu vejo muito isso. É uma cultura habituada à punição, né? Então, assim, e olha que engraçado, né? Tô pensando aqui. Quando eu era pequeno, eu lembrei de uma cena aqui. Era assim, a professora pegava a orelhinha assim e levava... Pô, você lavou até a boca com sabão na minha época, cara. Não, o meu era só João, chamar pelo sobrenome no diminutivo. Molim, vem aqui na diretoria rapidinho. A gente estudou junto, eu e o João. Meu, eu lembro quando ele, assim, ó, pegou, eu lembro uma diretora, falou... Pois é, né? Era. Medidas que a gente pensa hoje, né? Poxa, o que será que ensinou, né? O que será que significou para você? O gosto do sabão, eu aprendi, além de trauma, né? Exatamente, exatamente. Então, e essa também era uma questão cultural, né? Das próprias crianças. É engraçado, porque às vezes eles chegavam assim, sei lá, né? Tinha uma confusão, um conflito, alguma coisa. Daí eles falavam assim, mas ela só conversou. Né? Como querendo dizer, puxa vida, eu esperava que eu fosse expulso ou alguma coisa, né? Então, assim, por quê? Porque a nossa medida, né, a nossa intenção é educativa mesmo, é ensinar alguma coisa com isso, né? E é super interessante, porque eu iniciei meu trabalho na escola com Fundamental 1, né? Então, crianças de 1º a 5º ano. E fiquei por um período menor, assim, e depois passei a atuar com Fundamental 2. E eu vi a diferença da busca, né, da procura e até dos temas. Mas assim, por exemplo, chega 6º ano, a procura é muito grande. E à medida que eles vão crescendo, isso vai diminuindo, né? Por quê? Porque eles já vão desenvolvendo um repertório próprio, né? E aí não precisa da Bruna validar, né? Puxa, se eu fizer isso, será que tá ok ou não? Até porque eu sempre falei muito isso para eles, né? O papel do orientador também não é de julgar, né? É de tentar mediar um conflito mesmo. E o que é um conflito bem resolvido? É um conflito que não é tudo que você quer, mas também não é tudo que você quer. Conflito que se aprende, né? Exatamente, encontrar um meio termo, né? ouvir a perspectiva do outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, entendendo mesmo como um espaço de aprendizagem, né?